aqui, deixa eu ver quem está aqui. Opa, galerinha, então, todinha. Tenho a Ana, Carla, a Elisângela, Esther, Flávia, Isabelle, Jaqueline, Jimmy, Maria e a Michelle. Bom dia, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí Bom com dia, vocês? professor. Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo bem? Essa figura aqui bronzeada, tá tudo bem com vocês? Estou sentindo, galera, vocês assim, quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui nesse início de aula, deixa eu ver se eu estou gravando, né? E estava conversando com a Michelle é do segundo semestre, ela passou um semestre aqui igual você, a gente está conversando que no início, e eu acho que eu falei isso para vocês algumas vezes, né? No início, quando a gente começa, sempre, né? Quando a gente começa, a gente sente uma dificuldade grande, porque é uma transição, né? Sair de um tipo de ensino, ou fiquei um tempão parado, e agora eu adentrei a faculdade. E a faculdade, o esquema de ensino da faculdade é totalmente diferente do ensino da escola do colégio, colegial, ensino médio, faculdade. Por quê, gente? Porque a faculdade, o que você tiver hoje, você tem que revisar e estudar para a sua vida prática profissional. Tudo, professora, tudo não, mas boa parte. Em se tratando de uma faculdade de direito, a partir do momento que a gente opta por uma faculdade de direito, a gente tem que ter a seguinte premissa: muita coisa na minha vida vai mudar, principalmente o meu olhar perante a vida, meu olhar perante as pessoas vai ser diferente. Por quê? Eu preciso abandonar alguns hábitos. E um deles, e o principal deles, é o achismo. Eu preciso começar a ter fundamentação nas coisas. E aonde eu alcanço isso? Na leitura. E aí, quando a gente vai participar de qualquer tipo de atividade na faculdade, a gente precisa de uma leitura prévia. E para nos ajudar, né, a gente tem as apostilas e o material de apoio à disposição dos alunos, né? Por exemplo, eu vou estudar teoria do crime. Aí eu estou lá no primeiro substrato do crime, fato típico. Para eu não ficar tão perdida, ou os princípios, né? Para eu não ficar tão perdida, eu vou ler a apostila e a hora que o professor estiver falando, no caso eu já, opa, eu li a apostila, não entendi muito, mas agora o professor falando está iluminando. Vejam só, então, como que o negócio é invertido. Primeiro eu leio e depois eu participo da aula. Vocês fazendo dessa forma, vocês vão reparar que o estudo vai ficando menos nebuloso. E conforme o tempo for passando, os institutos vão se encaixando. No primeiro semestre, pessoal, quando a gente está chegando, nada se encaixa. Eu costumo dizer que no meu primeiro semestre eu me sentia, nossa, primeiro que eu me sentia deslocada. Imagina, eu comecei a faculdade assim, pum, com 17 anos, não sabia bem o que eu queria. E aí, quando eu chego num ambiente totalmente formal, né, no meu tempo, eu comecei a estudar lá no ano 2000, era todo formal, não tinha apostila, eram livros, né, e era livro grosso, pum. Eu que estava acostumada com leitura mais leve, comecei a ler um livrão grosso. Aí pegava um livro desse assim, não sabia nem o que era um sumário na minha vida, e simplesmente tinha um professor lá que falava assim para mim, depende muito também do profissional, né? Dizia assim para mim: olha, hoje a aula é sobre licitações e contratos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E ficava sentadão lá esperando a gente ter dúvida. Aí a pergunta vinha: como que eu vou ter dúvida de alguma coisa se eu não sei nem o que é isso? O que é licitação? O que é contrato? O que é... E aí tinha algumas pessoas que ficavam indignadas e tinha outras que falavam assim: ah, então vamos estudar o que é isso para o professor nos dizer, né?
Então, eu penso nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu não vou chegar aqui no estilão de faculdade e dizer para vocês assim, ó, hoje é metodologia, nós vamos falar de projeto de pesquisa, estou aqui para tirar dúvida. Não vou fazer isso com vocês. E também, eu faço o quê? Eu faço eu chego lá no caminho da metade, porque vocês têm que caminhar até a metade e eu caminho até outra metade. E aí, o que eu faço? Passo os pontos principais para vocês da matéria, faço vocês alcançarem a matéria, porém, sem tirar de vocês a responsabilidade do estudo. Preciso estudar. Na semana passada, né, teve algumas interações e eu quero conversar com vocês sobre isso, de forma assim, bem limpa, bem ampla. Eu sou a coordenadora do curso e eu quero que vocês e eu falemos a mesma língua, porque eu sou intermediadora, né, entre a faculdade e vocês. Estou aqui no meio, para quê? Para a gente poder falar a mesma língua, sempre e com vistas a vocês melhorarem e aprenderem, né? Primeira coisa, porque o professor Renato, ou a professora Luciana, o professor Douglas, a professora Val, estão ensinando uma coisa que eu não estou entendendo. Maravilha. Aí você tem que pensar. Se eu perguntar para o professor, mas eu não entendi o que é litisconsórcio passivo, o que é litisconsórcio ativo? Ele vai responder para você. Mas mesmo assim você não entende, significa que você precisa de um estudo anterior, né? Então eu vou lá pegar a apostila, lá de teoria geral do processo, eu vou ler, e as coisas que eu não entender, eu vou lá atrás do professor novamente para fazer pergunta. Mas essa é a aula da seção X, eu estou na seção Y. Então, você tem que alcançar onde você está. Já digo para vocês, gente, que vai ser assim no começo até vocês entrarem na engrenagem, nos trilhos, porque cada um tem uma velocidade diferente de estudo. Até você pegar o seu jeito de estudar, vai demorar um pouco, né? Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual. Então, de alguma forma, você tem que saber escolher o seu canal para o estudo. Mas o que vai salvar a nossa vida vai ser o estudo, já que não existe injeção de conhecimento. Todo mundo aqui está ciente. Poxa, eu quero ser um advogado, professor, eu quero ser um delegado, eu quero ser um juiz, né? Então, não pense vocês que qualquer faculdade desse mundo que vocês forem, vai ter um professor aqui que vai te dar uma injeçãozinha com direito civil, com direito penal. Não, para vocês internalizarem esse conhecimento, vocês precisam estudar. Para mim é uma coisa assim simples de ser falada, porque essa daqui a razão de ser da gente estar fazendo faculdade. A faculdade ela vai trazer para a gente o que estudar e a gente vai estudar e tirar as dúvidas lá com o profissional. Mais ou menos assim. Mas, se você coloca na cabeça assim, não, eu não quero estudar, eu quero tudo mais fácil, aí, gente, poxa, justamente o direito, que é para poucos que se dedicam, poucos que sentam a bunda na cadeira para estudar. Isso aqui, pessoal, é mérito, e aí eu vou trazer para vocês na quarta-feira à noite a presidente da OAB, da subseção aqui de Itapecerica, que ela faz um trabalho muito legal, conjunto aqui com a nossa faculdade, né? A OAB, ela escancarou as portas para a gente, a nossa faculdade é novinha, a gente está há 3 semestres só atuando, e aí logo que a gente começou, né? Eu fui lá, bati na porta da OAB, falei para a doutora assim, falei, olha, eu quero inserir os meus alunos na OAB desde o primeiro semestre. Vocês me ajudam? Nossa, eles escancararam a porta. Alguns aqui, né? Eu acho que a Cíntia, deixa eu ver quem, a Michele, já participaram, depois vocês falem aí, meninas, já participaram das triagens da OAB. E aí, o que é essa triagem, né? Os advogados já experientes ficam em contato com o público
E aí chegam as pessoas lá, pessoal bem humildes, aquelas pessoas bem humildes que sabem ou imaginam que tenham direito a alguma coisa, senta na frente do profissional e explica a situação da vida delas. Esse profissional que está ali na frente, ele vai ouvir essas pessoas e vai dizer para elas qual o direito delas e como alcançar isso. A OAB, então, é patrocinada pelo Poder Público Estadual e vai selecionar advogados para trabalhar para essas pessoas de graça. Quem vai remunerar essas pessoas vão ser o Estado. Ótimo. Então, o que a gente faz enquanto faculdade? Vocês não tiveram oportunidade, infelizmente, por causa da pandemia. Mas aí a gente coloca os alunos ali, um do ladinho do outro, um do ladinho do advogado, outro do lado do outro advogado, e os alunos vão escutando. E aí eles começam a entender a importância do estudo. Quantas vezes uma pessoa chegou para mim, os alunos chegaram para mim e falaram assim: poxa, professora, eu fico escutando lá na faculdade, né, a senhora falar sobre processo penal, sobre o outro professor falando sobre direito de família, direito das coisas, só que eu meio que não dou tanta importância, né? Vai entrar por aqui, sai por aqui, porque eu não vejo aplicação disso no meu dia a dia. Mas a hora que eu sentei do lado do advogado, eu me senti como se eu fosse advogado e aquela pessoa viesse me perguntar. E aí a pessoa falava assim: olha, eu não tenho nada para comer dentro de casa, o pai dos meus filhos não dá pensão e simplesmente foi embora. Não sei nem onde ele mora. O que eu faço? E aí, quando vem essa pergunta, o profissional tem que estar preparado para responder. E como que ele vai responder? É no achismo? Pá, não. Ele precisa ter estudado esse tema para poder explicar. E aí, quando vocês têm essa vivência prática, gente, vocês vão entender a importância disso para poder explicar. Porque o advogado é a única mão estendida para as pessoas, né? E esse trabalho com a Defensoria Pública é um trabalho que enche o nosso coração de fazer o bem, né? Aquela alegria de fazer o bem para as pessoas, né? E ao mesmo tempo a gente aprende a dar sentido, dar valor às coisas, né? Um exemplo, quando eu estou falando aqui de metodologia, não adianta nada eu ficar falando sem mostrar para vocês a prática. Olha aqui como que eu busco um tema para eu trabalhar, olha como que se monta um TCC. E quando eu estou estudando o direito em si, matérias técnicas que vocês já têm, fica muito mais fácil quando a gente precisa usar isso na vida real. Vocês lembrarem lá da triagem da OAB que vocês participaram, ou alguma pessoa faz alguma pergunta para vocês e vocês sabem responder. Nesse sentido, que eu vou trazer a doutora Thalita, muitos conhecem ela, a gente fez uma semana jurídica no semestre passado, nós trouxemos ela, e vários outros palestrantes, e ela vai falar, gente, da importância e da diferenciação de um aluno que busca se atualizar e estuda. Porque você pode passar pela faculdade inteira, né? Você pode passar pela faculdade inteira sem ter lido uma linha, só indo lá e chuta, tira uma notinha mais ou menos, ou cola, mas o que você levou disso, né? Então, aqui eu digo para vocês, façam valer o valor que vocês estão pagando de mensalidade e traduzam isso em conhecimento. Essa época de pandemia que nós estamos passando, né? Ela está sendo um laboratório para a gente se conhecer e estudar com muito mais força, com muito mais vontade, e claro, apesar das dificuldades, mas sabendo que lá na frente tudo vai melhorar. E um dos grandes pontos, né, que nós temos dentro da advocacia e dentro do Ministério Público, do Judiciário, enfim, são as audiências virtuais. Para vocês terem uma ideia, né, no fórum, na esfera estadual, as audiências vão ser realizadas com essa plataforma aqui.
A doutora Thalita vai explicar melhor do que eu na quarta. Todo mundo tem que ir lá, presença obrigatória de vocês, para dar uma motivada. E aí ela vai explicar como que vai funcionar esse procedimento aqui nas audiências reais. E aí é interessante porque a gente estava conversando e ela disse assim, Marisa, tá difícil porque os advogados não sabem usar a plataforma Teams. Aí eu falei, poxa, se fosse então com os meus alunos, ia estar uma beleza, porque eles sabem entrar, eles sabem desligar o microfone, ficam numa boa assistindo. Se fossem meus alunos e já estivessem atuando, para eles a plataforma Teams não ia ter muita dificuldade, não, porque já é uma realidade para a gente há algum tempo, né? Já faz algum tempo que essa plataforma é uma realidade para nós. Então, para dar assim uma quebra na metodologia que vocês estão tendo, né? Para dar uma quebra nessas aulas constantes, e eu sei, pessoal, que está sendo pesado, a gente vai trazer um tema mais light aqui e vamos procurar trazer mais, já que a gente tem um mês pela frente aqui que a gente não vai poder fugir das aulas online. Então, nesse início de fala, o que eu quero trazer para vocês e depois eu quero ouvir de vocês. Pensem, pessoal, que o direito, ele precisa de um estudo individual. Não tem como o professor ensinar tudo para vocês, né? Tem que sentar na cadeira e estudar. As apostilas, elas são o nosso norte. O que a gente não entender na apostila, o professor vai tirar as dúvidas da gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte de estudar. É um volume grande? É um volume grande, mas aí vocês chegaram até aqui no direito sozinhos, né? Não tem como eu dizer para vocês, não, o direito é facinho, o direito é muito simples. Se fosse assim, todo mundo seria advogado, todo mundo seria delegado, juiz, promotor, e não é. O que vai fazer a diferença para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir ter uma carreira de sucesso na nossa área, vai ser o tanto que a gente estuda. Estava até conversando com a Michele, né? Que a Michele é uma aluna exemplar, é uma aluna muito estudiosa, e ela disse para mim, professora, nos primeiros dias de aula, no primeiro semestre todo, eu me achava a pessoa mais burra do planeta, que não estava entendendo nada, né? Eu não sabia nem formular perguntas, né? Não era assim? Eu não sabia nem formular pergunta. E eu me senti igual a Michele, principalmente quando do meu lado outros alunos, né? Na minha época, o aluno ia de terno e gravata para a faculdade, né? Ele fazia pergunta, mas e tal coisa? Aí eu falava assim, poxa, eu não estou sabendo nem formular a pergunta, e agora? Por quê? Né? Porque é um momento de transição e eu ainda não sabia nem como estudar. A gente não sabia como estudar. À medida do tempo que foi passando, e principalmente quando começou o segundo bimestre, e vieram umas provas que eu já estava mais engajada, já consegui entender melhor, eu comecei a ver que nem sempre as pessoas que fazem mais perguntas são as que entendem realmente, porque eu garantia minha nota boa e o pessoal nem tanto. Então eu já começava, opa, quer dizer que é assim. E no final, minha faculdade foram 6 anos, pessoal, porque era faculdade adventista e a gente e tinha uma extensão maior da grade lá, e eram 6 anos. Chegou lá no final, no sexto ano, somente eu e mais 4 alunos lá passamos na OAB. E o resto, né, que justamente era aquele pessoal que queria falar, interagia mais e tal, e terno e gravata, foram ficando para trás, foram passando depois. Mas por quê? Porque não estudavam, achavam que o certo era só ir para a faculdade, né? Então fica essa lição aqui logo cedo que o seu diploma vai valer o tanto que você estuda, né? E não o tanto que você assiste aula, ou, é claro que é importante, e não o tanto que você talvez esteja lá olhando para a tela do computador.
mas o tempo que você se dedica no seu estudo e faz esse estudo ser internalizado. Aqui nós vamos estar à disposição de vocês para ajudar, mas vocês precisam ter essa consciência que o direito é uma matéria, é uma faculdade, né, que conta com um formalismo a mais e que a gente não tem para onde correr se não for para a leitura. E não é a primeira vez que você lê que você vai entender também. Então, assim, seja perseverante e você vai, conforme você tiver a aplicação desse direito na sua vida, você vai ver o quanto ele é bom e o quanto é gratificante estudar direito e ajudar as pessoas e trazer mais justiça para o nosso dia a dia, né? Ele é complexo, mas se alguém consegue, se eu conseguir, vocês conseguem também, né? A gente tem que pensar que não tem nenhum obstáculo que a gente não consiga superar se a gente não tiver força de vontade para conseguir as coisas, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês nesse início. Dizer que tá difícil para todo mundo, não é só para vocês, não. É difícil todo dia o professor entrar numa live, falar 3 horas, 2 horas aqui. Eu mesmo tive crises de ansiedade semana passada terríveis. Eu achei que eu ia infartar, braço adormecendo. Aí o que você faz quando você fica assim, né? Você vai pro Google, né? Eu moro sozinha aqui. Aí eu falei, vou pro Google saber o que eu tenho. Aí o Google é o pior conselheiro desse mundo, né? Ele falou para mim que eu tava infartando, derrame, tudo que vocês podem imaginar. Eu falei, pronto, é agora que eu vou morrer, é agora que eu vou morrer. Mas depois eu me acalmei e falei, não, calma, a pandemia não é culpa minha e vamos lá que tem muita gente que precisa de mim, eu preciso de vocês e a gente junto vai sair dessa, né, pessoal? Eu sei que está sendo difícil, eu pensei muitas vezes, né, até porque eu tenho vocês para coordenar, tenho outros professores também, e está todo mundo numa situação que não, nós não estamos assim em pleno gozo nas nossas faculdades mentais, né? Se saísse uma sentença hoje, ia ser a maioria inimputável, porque está todo mundo doido. Vamos pegar então esse limão e vamos fazer uma limonada. Vamos extrair o máximo que a gente pode. E da minha parte, eu digo para vocês que somente a vontade e o estudo vai salvar a gente aqui, né? E nas férias vocês vão ter um serviço a mais que vai ser estudar e rememorar. Nós como professores, né, o que a gente pode fazer sempre, e a gente faz, né, da minha parte, a parte do corpo docente que eu escolho para dar aula para vocês, eu sempre prezo por professores que estejam engajados em se preocupar se vocês estão evoluindo e crescendo, né, na carreira de vocês. Essa é a minha função como coordenadora de curso. E sempre quero o feedback de vocês, né? Vocês que são meu termômetro. Vocês que vão dizer para mim se está contente, se não está, sempre com vistas a fazer o nosso curso ficar forte e a gente ficar melhor cada vez mais, né? Imagino que no próximo bimestre, que a gente vai estar em sala de aula, a gente possa ter palestras e trazer um monte de gente legal, renomada, igual a gente fez no ano passado. Nós trouxemos o desembargador, Dr. Malheiros, fez uma palestra maravilhosa, que não teve quem não se emocionasse com as palavras dele. O delegado Dr. Olim, lá do caso Mércia, vários outros profissionais, até o presidente da OAB, presidente estadual, Dr. Caio, nós trouxemos aqui, fizemos a maior festa e aumentamos, né, tanto o pessoal da faculdade, como vocês conheceram, né, os advogados da região, trouxemos todo mundo, e aí houve troca de cartão, e você vai fazer estágio comigo, enfim. Fizemos uma grande festa, coisa que o primeiro semestre, infelizmente, ainda não teve oportunidade de conhecer, porque tivemos esse problema de pandemia, né? Inclusive, teve aluno questionando que fui eu que fechei a faculdade. Aí eu disse para ele que não, né? Que a gente está com um problema mundial, né? Quem sou eu? Até me senti importante depois, né? Falei, puxa, pessoa achando que fui eu que fechei a faculdade. Eu tô podendo, né, pessoal? Tô na moda.
Vamos lá, então. Se alguém quiser falar Professor. alguma coisa, para mim, fica à vontade, por favor. Já quase começo a chorar aqui, então eu vou parar. Fala, Kátia. Bom dia. Bom Eu dia. já estou emocionada logo cedo, que a gente tem essas épocas, né? A senhora não sabe o quanto nos conforta com todas essas palavras. Era, acho que o que a gente precisava ouvir, né? Como você também está precisando de motivação com todos esses problemas, nós também, principalmente por sermos tão leigos nessa área. Tudo que a senhora falou realmente é o que a gente sente. Eu acredito que 99%. A preocupação de não aprender nada no primeiro semestre ser cobrado no segundo. Será que o que eu aprendi agora, no semestre que vem, eu vou ter que lembrar ainda de tudo que eu estudei? Esses pânicos, assim, mas muito obrigada por todas essas palavras de incentivo e compartilhar conosco essas experiências que eu acho que para cada um de nós é muito importante ter como exemplo. Obrigada, Kátia. Obrigada. Eu, às vezes, fico aqui, né? Fico, poxa, queria falar mais para os meus alunos, né? Que calma, que não esmureçam, que quando vocês chegarem, ó, eu não quero assombrar ninguém, mas se vocês quiserem assistir uma aula minha lá de Tabuão, aluninho do 10º semestre estudando comigo, às vezes eu estou falando lá do final do direito penal, ó, gente, estou falando lá de execução penal. Aí eu falo para eles assim, olha, gente, por que o crime é omissivo impróprio? Aí a pessoa vira assim, fala, abre o microfone e fala, professora, o que é crime omissivo impróprio? Aí eu fico pensando assim, poxa, é uma matéria, ó, gente, que a Kátia falou, é uma matéria que vocês estudaram no primeiro bimestre. Lá no último, eu vou falar dessa matéria novamente. Então, algumas pessoas vão lembrar porque estão estudando e outras pessoas vão, ó, pum, apagar da memória e vão dizer assim, puxa, primeira vez que eu escuto isso, né? Então, logo no começo eu quero falar para vocês o seguinte, né? Estudem, só que pensem, pessoal, que vocês não vão lembrar tudo, né? Vocês não vão lembrar tudo. Eu estudo direito, falei para vocês, desde o ano 2000, então, estamos em 2020, faz 20 anos que eu estudo direito. Então, às vezes, os alunos eu estou há 7 anos na Anhanguera, vai fazer agora 7 anos. Então, às vezes, os alunos chegam para mim e fazem uma pergunta de direito penal, que é minha especialidade. E muitas vezes eu faço assim, travo, sabe quando fica pensando, rodando? E eu tenho, gente, se tem uma coisa que eu tenho é assim, eu tenho consciência de que o direito é muito amplo e eu não sei tudo. Então eu falo para o aluninho assim, ó, fulano, por exemplo, Kátia, não sei te dizer. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu trago a resposta e eu quero que você estude também e a gente vai buscar uma resposta juntos. Só para dizer para vocês que nem o professor não sabe tudo e nem vocês não sabem nada. Aqui é uma troca. E por várias vezes na carreira de vocês, vocês vão se deparar com situações, mesmo formados, pós-graduados, mestres, doutores, vocês vão se deparar com situações que vocês não têm a mínima ideia. Aí não fiquem com esse peso, eu tenho que saber tudo. Não. Cada vez que vocês forem, lembra que a gente fez aquela escala de estudo? Agora a gente está tendo estudo global. Daqui a pouco a gente vai se afunilar, né? Depois que acaba a graduação, um vai enveredar para a área trabalhista, o outro para a área previdenciária, o outro para a área criminal. E aí você chega numa pessoa que só estuda direito penal, chega nela e pergunta alguma coisa de direito do trabalho, ela não sabe nada, nada. Então, várias vezes nós vamos precisar do apoio dos colegas, dos professores, né? Eu recebo direto ligação de aluno que se formou, passou na OAB, bonitinho, que estudou, e a OAB é o primeiro degrau. E aí, aluno até nem destaque, aluno mediano, mas que sentou, estudou, liga para mim e fala, professora, vai ter minha primeira audiência, o que eu faço? Aí a gente orienta, a gente ajuda, colegas ligam, né? Eu troco ideia com vocês, com outros colegas, e a gente vai buscando conhecimento juntos, pessoal. Não pensem vocês que vocês vão saber tudo,
que vocês não vão saber, né? Se essa é a intenção de vocês saber tudo, não vão saber, e à medida com que vai passando o tempo, a gente vai construindo o nosso castelinho do direito e vamos ver que vai faltando tijolo. Vai depender de vocês colocarem eles ou não, e tudo vai fazer sentido daqui a um tempo, né? Quando a gente tiver lá em Direito Penal 3, vocês vão dizer assim, nossa, professora, fez sentido agora o que você falou na aula de Penal 1. Confie em mim que a gente vai construir esse castelo e vocês vão ter vivência suficiente para entender isso, tá? Sejam fortes, perseverantes, porque eu tenho certeza e eu confio que vocês vão conseguir, tá? O que depender de mim, eu tô aqui para ajudar vocês. Eu não vou mais me alongar, e eu já falei para vocês que eu fiquei meio pancada essa semana, 2 dias eu não dei aula, porque eu estava simplesmente com staff emocional. Aí o que eu fiz? Eu parei de atender, eu parei de responder mensagem que aluno manda de madrugada e de final de semana. Porque eu falei, nossa, eu não consigo dar conta, né? Não consigo, às vezes é o único horário que o aluno tem, mas se eu respondo depois, nossa, não consigo mais dormir, enfim. Tudo vai ficando mais difícil durante a quarentena, né? Então, que eu faço? Geralmente eu pego a maioria dos grupos que a gente tem, eu vou lá e silencio o grupo para poder, silencio as pessoas mesmo, para poder deixar somente recados da coordenação, que senão o outro se perde, né? E aí eu fiz isso e vamos lá e vamos nos preocupar em evoluir e estudar, reclamar menos e estudar mais. Esse é o lema, né? Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, a gente está num momento de vamos reconhecer onde a gente está e aonde a gente quer chegar, né? Então, eu acho importante a gente ter esse papo aqui, justamente para mostrar para vocês que está todo mundo na mesma situação, todo mundo se sentindo perdido, mas porque é uma questão de tempo até a gente se encontrar. Mas alguém quer interagir, quer falar, professora, eu sabia mesmo que você era meio doida. Se falar isso, já fala que eu anoto o nome aqui para dar 0. Bom dia, professora. Bom dia! Bom dia, então, Maria. Eu também... É muito bacana tudo isso que a senhora falou, muito importante mesmo. E assim, até questão, que nem a senhora falou, a senhora também precisa de tempo, né? E a gente sabe que está todo mundo com dificuldade, tudo faz parte, né? A dificuldade. E assim, eu vejo que às vezes a senhora é até explorada, né? E precisa de fato de ficar no silêncio também. Porque está todo mundo na mesma situação, né? Então, eu acho que a senhora também precisa de descanso, né? Mas está tudo bem. Tirando, né, esses acontecidos, né? Tá, mas adorei que a senhora falou também, adorei. Obrigada, Maria, obrigada. Gente, eu digo que eu estou à disposição de vocês e eu estou mesmo, tá? Para ajudar no que vocês precisarem. Então, eu escolhi essa profissão porque eu amo essa profissão. Eu trabalhei 10 anos só como advogada, né? Bastante como advogada, mas eu me encontrei na docência, eu gosto de passar o conhecimento. Então, na medida do possível, eu ajudo vocês em tudo que eu puder. Então, o que eu não conseguia mais é porque estava além das minhas possibilidades. Pode falar, meu bem, desculpa, eu cortei alguém aqui que eu não vi nem quem Imagina, eu vou pegar até, só para concluir, senão a gente passa a manhã inteira, né, aqui jogando flores. E chorando, Mas, né? pegando o gancho disso que a senhora e a Maria José falou, eu acho que é até um início, né? Somos todos adultos, lógico que às vezes vai ter algum aí que meio que escapole, mas já pegar como ética profissional e ética da vida, porque, assim, estamos em pandemia, confinados, porém os horários comerciais ainda se mantêm, né? Então, cabe aí aos futuros doutores manterem essa ética profissional com relação às pessoas e pegar para si em relação ao horário de trabalho, né? Porque cada um tem que ter ali o seu descanso e se manter o horário comercial, né? Como ética profissional. Exatamente, exatamente. E saber, né? Uma coisa importante, isso que a Kátia está falando. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho como coordenadora e minha hora de trabalho são 10 horas por semana. 10 horas por semana, só. Eu trabalho muito mais do que isso, muito mais do que isso. E eu erro
Eu erro quando eu me excedo, né? Me excedo até porque eu não sou paga para trabalhar 24 horas por dia, mas a hora que o aluno conversa comigo, eu sempre tento dar um feedback para ele. E isso é importante para a gente, como profissional, a hora que vocês tiverem os clientes de vocês. Nessa época de WhatsApp, né? O cliente ele vai vir qualquer hora do dia atrás de vocês perguntarem sobre o processo. Ele está lá no churrascão domingo, aí ele escuta alguma coisa, ele vai atrás do advogado, vai atrás do advogado. A vida do advogado é ficar dando satisfação do processo. O processo demora, às vezes você vai lá no fórum 2, 3 vezes, ou agora está mais fácil, a gente só vai na internet quando o processo é digital, mas está na mesma, porque existem prazos, né? Então, se vocês ficarem dando satisfação para o cliente toda hora, o cliente fala com vocês lá meia-noite no sábado, aí vocês respondem. Ele já vai se sentir no direito, né, já que você respondeu, de te chamar a hora que ele quiser. Então, essa culpa que a Kátia está falando, vamos respeitar, eu falo que a culpa é minha, porque sou eu que tenho que falar assim, opa, peraí, é só no horário comercial. Aí a pessoa vai, opa, putz, eu tô aqui meio, eu nem sabia, nem me dei conta. Então, vale isso para mim, muita coisa do que eu falo vale para mim e para vocês também, como profissionais, né? Se vocês forem ficarem respondendo cliente de vocês no sábado, no domingo, ele também vai se sentir no direito de fazer pergunta toda hora para vocês. Então, tá aí vocês em dar uma segurada nesse povo aí, assim como eu faço isso de lição de casa. Mas eu digo para vocês que 90% dos meus alunos ou mais são pessoas super respeitosas, são pessoas que não estão à toa na faculdade de Direito, eles estão aqui justamente porque eles querem seguir o caminho do formalismo, o caminho da ética e o caminho da justiça, né? Tem alguns que estão de paraquedas aqui e que logo, logo ou engrenam ou vão cair fora, porque o direito não tem o meio termo, né? Ou você se adequa àquilo, ou você não faz, né? Você, eu sou uma advogada, mas eu gosto de usar uma mini saia. No fórum você não vai poder usar, porque existem padrões éticos, né? Imagina a vergonha de uma pessoa de aparecer lá no fórum com uma mini saia e tirarem ela de lá, né? Falar, a senhora não vai poder participar da audiência por causa da sua mini saia. Então, eu tenho um padrão de pessoa que vem fazer direito, assim como tem um padrão de pessoa que escolhe a educação física, um padrão de pessoas que vão escolher engenharia, matemática, física. Então, se essas pessoas não quiserem se adequar no padrão, elas não vão se sentir bem, não tem jeito, tá? Ana, sua câmera tá ligada. Vixe, Maria. Cadê, Ana? Sua câmera tá ligada aí, eu tô vendo você aí. Desliga ela, senão vai me... Como é o nome daquilo, gente? Vai travar tudo. Isso. À noite eu dei tanta risada, tem um aluninho, um senhorzinho. Professora, desculpa, perdão. Fica calma. Um aluninho, um senhorzinho, né? Que eu tava vendo a câmera dele, só que tava um vermelho na câmera dele. Eu falei, gente, que é isso? Aí eu falei assim, seu fulano, desliga a câmera, senão vai travar aqui. Aí ele abriu o microfone e falou, professora, eu não sei onde desligar a câmera, então eu tô aqui segurando com o dedo. Oh, coitado, ficou a aula inteira segurando com o dedo ali e travou umas 3 vezes. Mas tudo bem, eu achei engraçado porque eu fiquei pensando no meu pai. Se fosse meu pai, ele não ia nunca saber como que desliga a câmera, né? Mas não é a Ana Paula, que a Ana Paula é um bebezão. Super novinha essa menina aí. Conheço ela faz um tempo, né, Ana? Não posso contar quanto tempo, mas nós somos praticamente uns bebês. Vamos então, professora? Gente, quem achar que não me fala para eu dar 0 na prova. Vamos lá. Eu vejo as aulas. Oi? Eu sei que é porque eu vejo as aulas. O Sandro é nosso colega aqui de divulgação. Então, maravilha. Eu tenho que dar um recado da professora Luciana, gente. Tem um trabalho da Luciana no encontro 13 de vocês. É sessão 4, encontro 13. Ela pediu para avisar, para vocês darem uma olhadinha lá. Então, aviso, vocês foram avisados, tem um trabalho da professora Luciana lá no encontro 13, vão lá e façam.
A professora Luciana é outra que passou mal essa semana, não sei o que aconteceu com ela. Nós aqui do primeiro e segundo semestre manhã estamos fazendo voto que seja gravidez, né, gente? Que ela disse que passou mal. Olha os sintomas. Vomitou, né? Tá com tontura, enjoos. Para mim é gravidez. Então, sexta-feira, vocês falam, deem os parabéns para ela, fala que a gente está dando os parabéns e a gente está desejando que seja gravidez mesmo, né? Que seja muito bem-vinda e tomara que sejam gêmeos, né, gente? Coisa mais linda que é gêmeos, você colocar tudo igualzinho, a roupa igual, a mesma xuxinha. Ah, gente, vamos fazer uma festa com a professora Luciana, então, sexta-feira, desejar que os bebês, né, vamos escolher nome, vamos fazer enquete com nome, que a gente acha que pode ser o nenê da professora Luciana. Mas não falem que fui eu que falei, tá, pessoal? Vai ser uma surpresa. Fala que foi a Flávia que falou que a professora está grávida, tá bom? Não coloquem essa culpa em mim. Vamos lá, então, para o que interessa a nós, que vai ser nossa maravilhosa matéria de metodologia. Eu lembro que na semana passada, nós falamos de um tema da metodologia que eram os paradigmas. Falei para vocês que existem vários olhares para metodologia, né? Que a gente pode ver no olhar estruturalista, positivista, dialético para a metodologia. Passamos dessa parte filosófica e conseguimos passar por ela bem, e começamos a falar sobre os tipos de pesquisa. Já digo para vocês que nessa matéria de metodologia, ela vai, primeiro ele trouxe para a gente o global, agora vai voltar ponto por ponto para tratar para a gente, poxa, o que é um projeto de pesquisa, o que vocês precisam fazer. Mas eu já vou esmiuçar para vocês aqui o que a metodologia prega e o que acontece na prática com o aluno. A metodologia, ela vai construindo uma pesquisa científica. Observa o tema, problematiza esse tema, ou seja, faço uma pergunta para o tema e vou buscando respostas. Essas respostas, elas devem vir dos livros, né? Com fundamentação teórica. É com base no achismo? Não. Eu preciso falar quem estava dizendo isso para mim. Ah, porque eu vou pensar aqui no tema prisões. Eu vou lá e escrevo acerca das prisões. Mas de onde eu tirei isso, professor? Eu tirei do professor Guilherme de Souza Nucci, um exemplo para vocês de pesquisa. Então, a metodologia ela vai dizer, faça ponto por ponto, seguindo um roteiro. Esse roteiro é o chamado projeto de pesquisa. Quando a gente pega aqui a nossa apostila, então, ela vai tratar a gente dessa forma. Você, para elaborar um tema, você precisa primeiro pesquisar, deixar esse tema bem sedimentado para você passar a escrever. É isso que a metodologia prega. O que acontece na realidade? Sabe quando a gente vai ver na internet aqueles memes, que tá assim, expectativa, realidade. Qual que é a expectativa? Foi essa que eu falei para vocês. Problematização, vou discutir o tema, procurar, pesquisar. Qual que é a realidade que acontece? Vai chegando o 7º semestre e a água começa a subir, quase batendo na bunda. E aí você fala assim, puxa, chegou a hora de fazer meu TCC. Eu só tenho mais 3 semestres para fazer meu TCC, e agora? Aí você chega lá no seu AVA e aparece lá que você já tem que começar a fazer seu TCC. Será que você vai seguir esse passo a passo escrito pela metodologia na realidade? Não, né? Na realidade, o que o aluninho faz? E eu sei disso porque eu sou orientadora de TCC há muito tempo. O aluninho vai chegar e vai dar uma buscada no TCC pronto na internet. Ah, professora, como você sabe disso? Porque eu também fui aluna. Então, você vai dar uma buscada lá. Na minha época, era o Zé Moleza que usava. Eu nem sei se existe esse site ainda, mas era o Zé Moleza. Aí você ia lá no Zé Moleza e tinha os TCCs lá, tudo prontinho, né? Que beleza. E aí, eu vi isso na minha faculdade, a pessoa pegava o TCC lá, às vezes só pegava para saber mais ou menos uma ideia e já começava a recortar e colar
e formar um texto pronto. Né? Quem se identifica aqui, que depois tenha coragem de me falar. E aí, colocava um texto mais ou menos pronto, mudava uma fonte aqui, mudava uma citação ali, tá? E aí, vinha para o dia do trabalho para apresentar o TCC, porque vocês vão apresentar para uma banca de 3 professores, estudava esse TCC que nem um doido e explicava. Ou seja, você estava rendido àquele material ali que você pegou pré-pronto ou que você foi jogando ideias, mas internalizar aquilo você não fez. Então, na hora da banca examinadora, você se complicava porque você não tinha se apropriado do tema. Então, tudo que a gente busca explicar para vocês com a metodologia, seguir critérios metodológicos, seguir um cronograma de tempo, vamos fazer por partes, é justamente porque a construção do conhecimento, ele vai levar um tempo. Então, quanto mais você fizer conforme a metodologia manda, claro que não precisa seguir os mínimos detalhes, né? Mas quanto mais você fizer conforme a metodologia manda, mais seguro você vai ter. E esse monstro chamado TCC vai ficando bem pequenininho, porque não tem mais nada que você tenha que saber sobre esse tema. Daí a importância, e nós estamos falando lá da seção 3.2, ele fala isso, mas não com essas palavras, né, que eu trago uma palavra mais simples para vocês, mas ele vai trazer assim, preste atenção no tema que você vai pesquisar, porque pode ser que não exista nada sobre esse tema. E aí você pega um aluninho ou outro que queira falar sobre o descobrimento da roda. E aí não acha nada sobre isso. Pega um tema que seja mais batido, que já não tenha muita novidade sobre o tema, e também não pegue tema muito polêmico. Vai que chega na hora lá da sua banca examinadora e você se depara com um professor que não aceita nada do que você está falando. E muitas vezes a gente pode encontrar isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Defende o seu posicionamento, porém, tem uma base teórica sobre isso. Então, no fundo, a metodologia ela vem mostrar assim como que a gente constrói um conhecimento e não fica totalmente vendido na hora de entregar o trabalho, já que você fez um negócio semi-pronto, né? Para evitar esse tipo de situação é que a gente precisa construir o nosso conhecimento desde o alicerce até chegar no telhado. E aí, para fazer esse tipo de trabalho, vocês não estarão sozinhos. Vocês, além dessa parte da metodologia que nós aprendemos no primeiro ano da faculdade, quando chegar o momento de escrever, vocês vão ter um professor orientador. Esse professor orientador, né? Ele vai ser tanto físico, um professor que vai estar ali, né? E também vocês vão ter a tutoria online. Como que vai funcionar? Olha só. Vamos pensar que vocês gostem de direito do trabalho, né? Professora, eu sou meio biruta, eu gosto de direito do trabalho. Legal, maravilha. Então, você vai escolher um professor tutor, que vai ser como se fosse o seu orientador. Ah, eu gosto do professor Renato. Então, o professor Renato vai ser seu orientador. Ele vai traçar para você quais são as linhas gerais de você fazer. Vai ter um dia específico para você tratar com esse professor. Aí você vai lá e traz para ele, vai trazendo partes do seu trabalho e ele vai analisando. Aí ele vai lá e fala, ó, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, aos poucos. Porque se você traz um trabalho já pré-pronto, aí já é zero. Então já comecem a pensar que o trabalho vai ser construído em etapas. Esse aqui é o chamado projeto de pesquisa. Ele é feito em etapas. Tanto o tutor ali, tanto o professor orientador, como vocês vão ter um tutor online. Vocês vão ter um prazo definido para mandar esse projeto de pesquisa na internet. Então, vocês vão pegar o AVA lá, vão começar. Ele vai mandar vocês fazerem um cronograma. Vão dizer, igual aquele que eu fiz no Forms com vocês, só que no Word, bonitinho. Qual que é o tema de pesquisa, qual vai ser a bibliografia básica para esse tema de pesquisa,
qual que é a problematização do seu trabalho e qual que vai ser as predições, ou seja, respostas provisórias daquele trabalho que está lá. Aí vocês mandam para o tutor online e ele vai devolver. Aí ele pode devolver dizendo que está certo, que está bonitinho, ou ele vai devolver explicando para vocês uma série de pontos que vocês precisam corrigir. Vai estar lá tudo em vermelho, assim, como se fosse um xingo, assim, arruma isso aqui, né? Claro que ele vai tratar de uma forma bem bonitinha, cordial, né, com a gente. Aí a gente, opa, preciso arrumar. Dentro desse Word que você fez, você arruma e manda de novo. Aí ele vai dizer que tá certo, te devolve. Então, esse vai e volta aqui, ele vai funcionar até seu trabalho ficar pronto. Esse trabalho ficar pronto vai demorar um semestre. Então, vocês vão trabalhar nisso durante um semestre. Finalizou esse trabalho, ele vai valer de 0 a 6. De 0 a 6. Se a pessoa tirar 6 no trabalho escrito, ela já está aprovada no TCC, né? Já sai cantando vitória. Porém, uma pessoa que tira 6, raramente vai querer ficar com 6 de TCC. Ela vai em busca dos outros 4. E onde que eu consigo os outros 4? Na banca examinadora. Eu vou submeter meu trabalho à banca examinadora de peito aberto e falar assim, ó, pode me fazer pergunta porque eu fiz, eu tenho condição de responder. E esse que tirou 6 não precisa apresentar, mas ele não quer ficar com 6 magro no histórico dele, né? Ele vai buscar o 10, como todos nós aqui. A gente se contenta em ser mediano? Não, a gente quer ir além das nossas possibilidades. Aí lá apresenta a banca examinadora, a depender da sua apresentação, o examinador vai fazer mais perguntas ou não. Eu sou do tipo de examinadora assim, quando o aluno cai no meu colo na banca examinadora. Eu vou analisar o que ele está falando, ele tem 15 minutos para apresentar o TCC dele. E aí ele vai apresentar o TCC em 15 minutos. Nesses 15 minutos, eu analiso a profundidade e o domínio que ele tem do tema. Tem aluno que acaba os 15 minutos dele de fala, eu não tenho pergunta para fazer, porque todas as perguntas que eu imaginei ele foi respondendo. Já viram isso com o professor? Às vezes você quer fazer uma pergunta, o professor já responde logo em seguida, então você fica sem fazer a pergunta. E aí eu me dou por satisfeita. Se eu não estiver satisfeita, eu ainda faço uma perguntinha e aí dou a nota final para ele, que é de 0 a 4. Quando o aluno diz, às vezes o aluno até dispensa essa apresentação de 15 minutos, porque fica muito nervoso. Eu entendo, né? Vocês não estão acostumados a falar, e aí fica lá nervoso, chacoalhando o trabalho, desesperado, dispensa e a banca examinadora faz perguntas para vocês. Aí a banca examinadora fica 15 minutos fazendo pergunta. Eu acho pior, mas tem gente que gosta, e se responder tudo, também garante a nota. Nessa hora, pessoal, a gente vai verificar o quanto que você sabe do trabalho. Então, vocês concordam comigo que um trabalho sendo construído de forma progressiva, chega lá no final, é muito simples de você responder, já que você trabalhou nisso e você sabe disso. Quando vocês forem advogados, qualquer processo que vocês peguem e vocês estudem esse processo, eu estou lá fazendo uma defesa num crime de roubo. Vai. Quando eu chego para fazer as alegações finais, eu sei o que a testemunha falou na delegacia, o que ela falou no processo e o que eu vou falar lá no final. Por quê? Porque eu li o processo todo. Então, eu trabalhei nesse processo, não tem como eu não saber. Na hora que eu for fazer as minhas alegações finais, eu vou falar com base no todo. E se essas alegações finais forem orais, porque isso acontece nos fóruns, vocês vão aprender lá com a doutora Thalita na quarta-feira, a gente tem que fazer alegações orais, ó. O juiz fala, doutora Marisa, doutora Kátia, doutora Flávia, com a palavra, doutora Michele. Aí você vai ter que falar. Então é importante que a gente se prepare, porque uma pessoa preparada, ela consegue falar. É claro que tem os impedimentos vários, né? Vergonha, timidez, mas isso a gente vai passando por cima, né? A gente vai passando por cima. Então, qual que é o mito que cerca
o estudo científico. É aquele do ser difícil na hora de apresentar, é impossível, porque esse professor é pisabeca. Vocês vão ouvir muito essa palavra. Pisabeca significa aquele que te impede de se formar, ele é pisabeca. Não, porque ele só vai ser pisabeca se você não estudou e não sabe o que você está falando. Então, esse aqui é o ponto principal, e dizer para vocês que o TCC não é um bicho de sete cabeças, desde que você tenha consciência do que é esse trabalho e faça conforme a metodologia manda. E não tente montar um trabalho já pré-pronto, senão você vai se estrepar, não pode falar estrepar, né? Você vai se, né, tá gravando, você vai não ter tanto êxito, vamos falar assim. Maravilha. Então, para a gente caminhar aqui um pouquinho mais, né? Deixo aqui aberto se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vamos aqui falar, na aula passada nós falamos a diferença de uma pesquisa qualitativa para quantitativa. Essas pesquisas aqui, qual que é a aplicação prática? Lá no TCC de vocês, vocês podem fazer esse tipo de pesquisa se vocês quiserem. Não é obrigatório. O que que é isso? Vocês vão formular um questionário para fazer pesquisa de campo, sair perguntando alguma coisa para as pessoas. Se nessa entrevista que vocês querem são números exatos, a sua pesquisa é quantitativa, de quantidade. Se você quer, além de números, você quer valores das pessoas, a sua pesquisa vai ser qualitativa, de qualidade. Aqui o exemplo, né? Vamos pensar no meu aluninho aqui, vamos pegar um aluninho aleatório aqui. Aqui, a minha aluninha Ana, ela, no TCC dela, eu sou orientadora dela, e ela fala assim, ó, professora, eu já procurei aqui tudo, eu tô falando sobre... Eu tô aqui falando sobre violência contra a mulher, e já pesquisei aqui nos principais artigos, já vi lives da professora Alice Bianchini, que é uma pessoa que fala muito bem sobre violência contra a mulher, e daqui já está suficiente. Aí eu falo, olha, Ana, você quer fazer uma pesquisa de campo? Sair perguntando para as pessoas do seu convívio quantas delas já sofreram algum tipo de violência no âmbito familiar? Né? Ah, eu quero. Então, se você for buscar só números, quantas pessoas apanharam do pai, do irmão, do filho, do companheiro, do ex-companheiro, você simplesmente vai colocar lá. Pronto. Dentro do meu convívio, 15 mulheres das 20 entrevistadas tiveram uma agressão do marido. E aí, ela vai fazer esse questionário para a pessoa e a resposta vai ser objetiva, sim ou não. E aí ela vai montar essa pesquisa quantitativa. Dentro, então, ela vai colocar um apêndice, né? Um apêndice que significa uma parte a mais no trabalho dela, com as pesquisas. Essa pesquisa aqui quantitativa, ela pode ser anônima, né? E vai anexar no trabalho dela, mostrando um trabalho estatístico. Porque toda vez que a gente vai falar de estatística, a gente precisa provar. O aluninho chega e fala assim, 15 mulheres, das 20 entrevistadas, 15, ou seja, mais da metade já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar. Aí o examinador vai falar, legal, cadê a sua pesquisa? Aí o aluninho, né, vai ficar desesperado. Aí eu falo, não, porque você está falando de estatística, então para você falar de estatística, você tem que ter pesquisado, né? Onde que está essa pesquisa? Quem que falou? Foi você mesmo ou você buscou uma pesquisa de alguém? Ou seja, tem que estar fundamentado, gente. Então, a pesquisa quantitativa vai ser quantidade. Mas aí a Ana fala assim, professora, eu saí procurando lá, conversei lá com minhas primas, minhas colegas de trabalho, as pessoas lá, minhas vizinhas e tal, andei conversando com elas para fazer meu TCC, fiz até um forms lá no meu e-mail, e aí muitas delas me falaram, deixei um espacinho lá para quem quisesse falar, e muitas delas me falaram que não apanharam fisicamente,
mas que já sofreram algum tipo de abuso. Você não vai fazer tal coisa. Ou violência financeira, porque só aqui falando desse tema, violência contra a mulher, ela não precisa ser uma pancada, mas ela pode ser também um abuso verbal, ela pode ser um abuso financeiro naquela pessoa, uma forma de manipulação. E aí a Ana me fala, olha, professora, além disso, desse número, e ainda elas falaram quais foram os tipos de violência que elas sofreram e contra quem. Às vezes foi o filho, às vezes foi o pai, o irmão, o tio, mas foi dentro do âmbito de violência doméstica. Ao falar, opa, então essa sua pesquisa não é mais quantitativa, ela é mais elaborada, né? A natureza dela vai ser qualitativa, porque você vai verificar outros elementos além dos elementos de quantidade. E aí a gente põe isso daí no trabalho. Vejam que a qualitativa de qualidade, eu confundo os nomes. A qualitativa, ela vai abranger a quantitativa. E vejam como o trabalho não fica mais legal de ser explicado, a pessoa não vai mergulhar mais nesse universo, né? Fica muito mais interessante essa pesquisa. Então, a diferença entre quantitativa e qualitativa é exatamente essa. Fez, vou anexar lá no meu trabalho e com base nessa pesquisa, que é um tipo de pesquisa documental, eu farei o meu trabalho. Vamos aqui seguir para a gente falar um pouquinho aqui do projeto. E aí, acho que na aula passada nós terminamos de falar isso, tem alguns momentos desse projeto e eles vão ser feitos lá no nosso, quando a gente estiver fazendo o nosso TCC, eles vão ser feitos preenchendo alguns momentos, algumas ações. A primeira ação, a segunda ação e a terceira ação. Isso vai ser feito durante um ano. Então, eu acredito que oitavo e nono semestre vocês vão fazer essas duas fases, se não mudar, né, na grade. Oitavo e nono vocês vão fazer essas duas, e no 10º vocês vão fazer a apresentação. Inclusive, meus aluninhos do nono semestre lá de Taboão, que eu não sou coordenadora, é o professor Chiquinho, e eu acredito que provavelmente eles farão essa apresentação para os professores online. Então, reflitam comigo e me digam se vocês iam preferir fazer online, se vocês estivessem agora no nono, né? Ou fazer presencial. Eu não sei, viu? Não sei. Acho que o online, né? Aí talvez eu pediria para desligar a câmera. Não, não pode. A gente precisa olhar para a cara de vocês, né? Mas acho que online ia ser um pouco mais complicado do que presencial. No presencial, você pode trazer sua mãe, seu tio, seu sobrinho, para ficar olhando você apresentar, né? Você vai se sentir mais seguro, né? Tem coisa mais que dá mais segurança do que plateia, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas a plateia traz uma segurança maior para a gente, a hora que a gente for falar. Olha aqui os momentos da nossa pesquisa. Como eu vou construir? Primeiro momento é a decisão e identificação do tema. Eu vou selecionar o tema, identificar um problema ou uma criação de uma questão referente ao tema. Isso aqui é a tal da problematização. Problematização. Que quem não sabe o que é simplesmente fazer uma pergunta para o meu tema, né? Eu faço uma pergunta para o meu tema para eu responder durante o trabalho, né? Por exemplo, aqui o nosso tema, violência doméstica e familiar. Aí eu vou perguntar, a violência doméstica e familiar só acontece nos ambientes de... eu quero falar sobre classe social e violência doméstica, né? Então, vamos colocar assim a problematização. A violência doméstica e familiar, ela está localizada nas classes mais pobres? Né? Essa vai ser a pergunta do seu tema. E por mais impressionante que seja, pessoal, não. Existem pessoas, né, que estão na classe mais rica, têm um doutorado, mestrado, pós-doutorado e sofrem violência doméstica. Então, eu vi esse estudo faz algum tempo,
E eu fiquei impressionada, porque a gente vai pensando que conforme a gente vai engrandecendo no estudo, na intelectualidade, a gente para de sofrer abusos, né? Mas não, ele não está diretamente relacionado com a intelectualidade da pessoa, mas na vulnerabilidade dela mesma. Então, vamos pensar que esse tema está direcionado a mulher, violência contra a mulher, e o nível cultural, intelectual ou financeiro econômico dela. Eu estou fazendo essa problematização, né? E aí, sugestão do possível resposta, né? A possível resposta. Comecei a ler e verifiquei que não tem nada a ver classe social com violência doméstica. Elas acontecem em todas as classes sociais. E aí, provisoriamente, o plano provisório vai ser nessa primeira etapa. Identifiquei o tema, problematizei uma resposta provisória e onde eu vou buscar. Esse plano provisório vai ser qual que é a bibliografia básica que eu vou ter. Essa é uma grande questão dos alunos quando eles estão elaborando, porque logo no início o professor ou o tutor vai dizer para eles, ó, sobre esse tema aqui, violência doméstica, vai atrás dos professores X, Y e Z, porque eles vão trazer para você as ideias centrais do tema. Só que esses professores também eles vão citar outros professores que também vão trazer o tema para nós. E aí, aprofundando a pesquisa, a gente vai atrás desses outros professores. Mas eu preciso trazer aqui nesse momento uma ideia básica, um norte onde eu vou buscar. Maravilha, entreguei esse primeiro projeto de pesquisa, ele vai ser devolvido corrigido. Em cima dele mesmo eu vou continuar construindo o meu tema. Na parte 2 do nosso TCC, na parte operacional, né? Olha só, eu vou executar a pesquisa. O que é aqui, ó? Executar a pesquisa, coletar informações e estruturar a redação. Aqui eu vou ter seleção de bibliografia. Ah, o professor me mandou ler o Guilherme Nucci. Vou colocar aqui. Mandou eu ler o Guilherme Nucci. Mandou eu ler... Não, esse não. Mandou eu ler... Cadê o... Não, não é esse. Acho que eu guardei no armário. Aqui. Mandou eu ler a Vanzolini e a Dupré. E mandou eu ler também o Masson. Mandou eu ler o Masson. Esse aqui na pesquisa básica. O professor mandou ler. Só que na hora de selecionar esses temas, lembra que pode ser digital, lá na nossa biblioteca virtual, ou aqui, livro físico. Eu vou lá no índice, eu vou lá no sumário e vejo que não está falando tanto. Poxa, às vezes você pega um livro enorme na biblioteca, você vai lá na hora da seleção da bibliografia e nesse livro inteiro ele falou tipo 2 parágrafos só sobre o meu tema, né? Poxa, eu queria saber mais. Então, nessa hora, nós vamos fazer uma leitura desses escritos para poder chegar nesse resultado. Ó, então, vai estar aqui. Etapa 2, eu vou executar pesquisa e coletar dados. Seleciona a bibliografia, leitura e documentação, construção orgânica e inteligente das ideias, segundo planos provisórios, aperfeiçoando se for o caso. Nada mais é essa etapa 2 do que a etapa, deixa eu colocar aqui do lado, depois eu guardo, do que a etapa de ler sobre o tema que você quer escrever. Porque você só vai começar a escrever efetivamente na etapa 3. Então, olha só como a metodologia ela vai propor um caminho inverso do que a gente está acostumado a ver, né? Ou que a gente está acostumado lá na nossa época da escola, né? Primeiro eu vou me tornar possuidor do tema. Poxa, agora eu sei sobre violência doméstica. Só aí, depois que eu fiz leitura, eu vou escrever. E aí essa é a etapa 3, né? Etapa redacional comunicativa. E eu vou aqui apresentar os resultados da pesquisa. Eu vou fazer uma redação preliminar, e aí, a partir dessa redação, eu vou construindo as minhas ideias de forma escrita.
Aí eu vou fazer citações de um livro ou de outro, né? Já vamos ver aqui como que faz essa citação, vai vir mais ou menos pré-pronto aqui para nós, né? As normas da ABNT. E aí eu vou construir. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: primeiro eu vou entender o tema para depois eu escrever, e não o contrário. Primeiro eu vou escrevendo para entender. Essa é a diferença aqui da metodologia, né? Essa é a diferença da metodologia. Então, aqui foi a seleção. Espera que tem alguma coisinha para eu falar antes, né? Quando a gente fala nesses tipos de pesquisa que nós podemos ter, nessa seleção de material, eu tenho que lembrar de 2 pontos importantes. Pessoal, eu não vou fazer o intervalo diante da nossa conversa inicial, que eu acho que foi muito importante para nós, tanto para mim quanto para vocês. Então, eu vou seguindo aqui até a gente encerrar o tema, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade em falar para mim, tá? Deixa eu só seguir aqui, porque eu quero passar isso para vocês. Esse ponto aqui é fácil. Quando a gente vai estruturar nosso tema e nós vamos pesquisar, nós temos que ter em mente 2 ideias centrais. Eu tenho a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Nós vamos encontrar outros tipos de nomenclatura que a apostila vai trazer e nós já vamos descobrir o que significa cada coisa. O que é o ponto central para a gente lembrar? Pesquisa bibliográfica, vamos lembrar do livro. Para esse livro chegar a ser editado, né, passar por uma edição e ser publicado, ele passa por um tratamento analítico. O que isso significa? Ele está de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ele vai passar por primeiro ele vai passar por uma análise para saber se ele está de acordo para a publicação, e ele vai sendo, enfim, publicado e editado várias vezes, né? Conforme a legislação vai mudando, eles vão editando e ampliando. Esse é um material bibliográfico, ele tem base científica. O professor Kleber Masson, aqui do meu exemplo, ele é promotor de justiça aqui em São Paulo. Quem quiser seguir ele no YouTube, ele é um professor maravilhoso de direito penal, super claro. Para ele citar alguém, por exemplo, quando ele vai citar um autor clássico do direito penal, né, como Nelson Hungria, que é o pai do direito penal, ele vai colocar aqui referência ao Nelson Hungria. Quem falou esse texto aqui não foi o Kleber Masson, foi o Nelson Hungria. Então, ele não torna as palavras de outra pessoa como palavras dele. Então, vejam a importância que é um material bibliográfico. Quando eu leio um material, eu sei que essa palavra, essa ideia extraída, não foi do Kleber Masson, foi do Nelson Hungria, porque ele está dizendo aqui. Tem alguns textos, pessoal, isso acontece muito, nós vamos ler lá, tem até um autor famoso que faz isso, que eu não posso me comprometer aqui em falar, mas ele vai lá e conta as histórias dele e usa filósofos antigos lá da Grécia, Platão, Aristóteles, Sócrates, e usa essas palavras como se fossem dele. E aí alguma pessoa que vai lá, né, e esse é um imortal da Academia Brasileira de Letras, né? E aí quando a pessoa vai lá e lê aquela frase extraída daquele livro famoso, desse best-seller, vai falar assim, opa, mas isso não foi esse cara que disse, não. Isso aqui foi quem disse, foi Platão se referindo a Sócrates lá na Grécia Antiga. Então, essa pessoa que escreveu esse livro já vai perder a credibilidade perante a comunidade científica, porque ele está falando como se fossem palavras dele e está claro que essa palavra não é dele. Então, olha só, para que um trabalho científico tenha credibilidade, essa pessoa, se for citar outra pessoa, precisa colocar a fonte, não vai colocar como se fossem palavras dele. Então, prestem atenção nisso. E no trabalho da faculdade, mais importante ainda, porque vocês estão no primeiro trabalho de vocês. Claro que vocês podem pegar uma citação do Kleber Masson e parafrasear. Significa, eu vou escrever, eu vou reescrever com as minhas palavras, mas eu vou dizer quem que eu estou parafraseando. É o Kleber Masson.
mas eu não vou escrever essas ideias como se elas fossem minhas, porque isso está errado. Eu posso tirar as conclusões e escrever, aí são ideias minhas. O que eu não posso fazer é citar como se fosse eu que estivesse escrevendo. Isso é comum, mas está errado. Seu trabalho perde a credibilidade. Então, essa credibilidade é oriunda de uma pesquisa bibliográfica. Eu sei que aquela pessoa não está me enganando, né? Aquela pessoa iludida, né? Ele não está me enganando, essa palavra é dele, e quando ele se refere a outra pessoa, é essa outra pessoa mesmo que falou. Então, eu posso colocar isso no meu trabalho, que eu não vou ter nenhuma repreensão. Mas, quando eu trato de pesquisa documental, eu não estou falando de escritos que passaram por essa análise científica. Na pesquisa documental, eu vou ter alguns escritos, mas que não tiveram esse tratamento analítico. A documentação, ela pode ser extraída de várias formas, né? Ó, várias escrituras de imóveis, fui lá no registro de imóveis, vou falar sobre o usucapião. Aí antes eu quero saber se os imóveis da região de Itapecerica da Serra, se todos têm escritura pública. Quero falar sobre o usucapião. E aí eu vou lá no cartório, analiso um monte de documentos, um monte de escrituras sobre o usucapião. E aí eu estou fazendo uma pesquisa documental, porque elas não passaram por tratamento analítico, não é livro. Ou eu vou lá no fórum de Itapecerica da Serra, vou lá no distribuidor forense, e vou dizer assim para a pessoa que está lá, olha, eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre processos de usucapião, usucapião urbano, que é aquela, usucapião, assim, para quem não sabe, com o decurso do tempo, você se torna proprietário de um bem, você se torna proprietário de um lote, esse usucapião urbano, até 250 metros quadrados, se não for terreno da prefeitura ou do estado ou da União, até 250 metros quadrados, você ficou ali continuamente, sem oposição de ninguém, durante 5 anos, 250 metros quadrados. Você adquiriu o usucapião. E aí, no seu trabalho, você quer falar sobre isso, você vai lá no fórum, no distribuidor, e fala, olha, processo de usucapião. Aí o distribuidor lá, a pessoa que está no distribuidor, vai te passar um monte de números de processo de usucapião. Eles são públicos. Aí você vai no cartório da vara, vai falar assim para a pessoa que te atende, eu gostaria de ver esses processos aqui. Aí ela vai trazer os processos e você vai tomar nota. Essa é a pesquisa documental do processo. Estou fazendo trabalho sobre o usucapião, vou falar sobre o usucapião, faço uma pesquisa documental. Se você não for do meu tempo de ficar anotando na cadernetinha, você vai e tira uma foto. Pá! Tira uma foto e depois você vai usar essa documentação no seu trabalho. Essa aqui é a principal diferença. Vamos aqui, então, ver como que a apostila traz e se a gente consegue extrair algo novo aqui. Então, a pesquisa bibliográfica, aqui, ó, de bibliografia, livro. É um tipo de pesquisa que visa responder um problema com a utilização de material bibliográfico, estudos e análises científicas que, por conseguinte, passaram pelo crivo da ciência para serem apresentados à sociedade. Ou seja, eles atendem à norma brasileira, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, atendem à ABNT, as citações, eu sei que não é daquela pessoa, porque ele colocou qual foi a fonte, enfim, essa é a pesquisa bibliográfica. Aí, tenho não confundir com outras nomenclaturas. Vamos ver aqui o que é isso. Eu tenho outras nomenclaturas. Uma é levantamento bibliográfico, revisão bibliográfica e estado da arte. Vamos ver a diferença. O levantamento bibliográfico, ele se refere ao procedimento utilizado pelo pesquisador, e isso é necessário para todas as pesquisas, que visa selecionar o material bibliográfico disponível para optar pela fonte mais adequada ao estudo que se pretende empreender. Levantamento bibliográfico é o que a gente conhece por pesquisa. Olha só, no meu tempo, no tempo de vocês não é assim, mas no meu tempo, no tempo da Kátia, era assim. A gente chegava lá na biblioteca, primeiro a gente pedia para a mãe da gente para ir na biblioteca e a mãe achava que a gente ia namorar, mas não, a gente ia na biblioteca.
Aí chegava lá na biblioteca, você falava com uma tiazinha lá e ela olhava bem feio para você. Você chegava na biblioteca e falava assim: ah, eu gostaria de fazer uma pesquisa, e tinha que falar baixinho, né? Fazer uma pesquisa sobre, vamos pensar, mitose da célula, né? Que você ia fazer um trabalho de biologia. Você estava lá no colegial. Aí ela ia lá nos arquivos dela, puxava aquelas gavetas daqueles armários lá na biblioteca, lá do centro de Itapecerica da Serra. E ela vai lá, pegava umas fichinhas assim, e onde que estavam os livros. Aí ela só apontava para você sentar, você ficava lá sentadinho esperando. Esse aqui era o levantamento bibliográfico. Aí ela ia lá com as fichinhas, tirava os livros assim, e você lá pacientemente esperando, e ela levava um tantão de livro para você e colocava na mesa. Todo mundo olhava para sua cara. Esse aqui é o levantamento bibliográfico. Ela ia trazer todos os livros, ou bastantes livros, que tinham essa tal de mitose da célula, para que você lesse, para que você levantasse a pesquisa. Opa, todos esses têm. Agora me resta ler. Esse aqui, então, é o levantamento bibliográfico. Eu vou buscar aqui a seleção de material. Antigamente, então, isso era bom porque quem fazia isso era a bibliotecária. Agora, a gente vai ter que fazer por nós mesmos, né? Vamos lá na biblioteca virtual disponível no AVA, vamos lá na revista dos tribunais e a gente mesmo vai selecionar o material. Fazendo o quê? Abrindo os índices dos livros. Olha lá, estou aqui no sumário, né? E procurando por nós mesmos. Beleza, esse aqui é o levantamento bibliográfico. Revisão bibliográfica. O que é isso? É um conceito diferente com o mesmo nome. Compreende as fases de leitura por meio das quais o pesquisador agregará conhecimento sobre o estudo estudado. Objeto do estudo, estudo estudado não. Agregará conhecimento sobre o objeto dos estudos. Nessa hora, então, olha a revisão bibliográfica, o que é? A atendente da biblioteca trouxe 300 livros para a gente. Então, nós vamos lá. Opa, fui no sumário, está na página 237. Aí eu começo a ler aquele texto para poder internalizar o assunto e vejo se esse livro vai ser bom para o meu TCC. Por fim, ó, o estudo da arte ele vai significar momento. Na realização da pesquisa, no qual o pesquisador conhecerá as produções relacionadas ao tema que pretende investigar, como foi historicamente construído e quais os avanços em relação aos estudos científicos sobre eles. Vamos revisar então, né? Eu tenho aqui 3 conceitos parecidos. No estudo da arte, o que significa isso? Vai dizer em que pé que estão as pesquisas acerca do tema que eu quero explorar. E quando eu falo de um trabalho de faculdade, eu já quero uma pesquisa que já não tenha mais muita discussão sobre isso. O tema já esteja pacífico. Por exemplo, livramento condicional. Não tem mais o que falar sobre livramento condicional. Tudo sobre livramento condicional já foi falado. Se cabe em crime hediondo, se não cabe em crime hediondo, qual que é o tempo para ter o livramento condicional, qual que não é. E por que isso é importante para quem está fazendo faculdade? Para não ter surpresas na hora da banca examinadora de vir uma tese inovadora de um dia para o outro. Então, quando eu busco o estado da arte, significa o que já foi produzido sobre o tema que eu quero pesquisar. Será que já encerraram esse assunto? Por exemplo, o caso, que é um caso muito interessante, muito triste, que eu acho que eu já falei para vocês algumas vezes, é o tal da interrupção terapêutica dos anencéfalos. Não tem mais discussão sobre isso. O STF já bateu o martelo dizendo que interrupção terapêutica, na verdade, seria uma cirurgia de interrupção de gestação, não é aborto, porque aborto pressupõe vida, e se o anencéfalo não tem cérebro, significa que ele não tem vida, porque o cérebro é o responsável pela vida do corpo humano. Então, nesse tipo de tema aqui, é um tema que já está batido e que o STF já encerrou o assunto. Qual que é o estado da arte aqui?
significa que esse tema já foi esgotado. O que já tinha que falar sobre o tema já foi falado. Então, é um estado da arte bom para a gente fazer o nosso TCC. E aí, você pode falar assim, não, professora, eu quero fazer um trabalho de pesquisa científica sobre o tema novo. Eu quero falar sobre a pandemia, os casos criminais em época de pandemia. Concorda, gente, que ainda não tem muita coisa escrita sobre isso? Não tem, até porque também os cientistas estão em quarentena e também estão ficando doidos. Os escritores e todo mundo, e o judiciário está trabalhando no Expresso Tartaruga, não tem muita decisão sobre isso. Então, qual que é o estado da arte dos crimes durante a pandemia? Eu tenho pouca coisa escrita sobre isso. Então, concorda que quando você for fazer seu levantamento bibliográfico e a revisão bibliográfica, você vai entrar em pânico, porque não tem muita coisa escrita, não. Então, você vai se basear em quê? Você precisa pegar um estado da arte que já esteja mais perto do final da pesquisa, né? Você já seja um tema mais batidão para a gente falar a nossa língua. Por falar nisso, quinta-feira, gente, acho que é dia 16, me ajudem, dia 15? Não sei. Quinta-feira eu vou convidar vocês para participar de uma palestra via Teams com o professor Sérgio Murilo. O professor Sérgio Murilo, ele vai falar sobre exatamente esse tema, crimes durante a pandemia. E aí eu quero que vocês me dêem um feedback sobre esse professor, ele é um professor muito legal que eu queria trazer para reforçar o nosso time da Anhanguera aqui de Itapecerica. Quero que vocês me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram dele, como que é a situação, porque eu só trago professor para nós que vocês gostem e que seja um professor que tenha a agregar para a gente, tá? Então, eu vou mandar o link para vocês na quinta-feira à tarde, para que vocês assistam, quem puder, né, assistir essa aula e me dizer depois se vocês gostaram do tema, como que foi. Vai ser com os aluninhos do Tabuão, mas a gente vai participar, porque eu e o professor Francisco lá, né, nós somos o Pink e o Cérebro. Eu sou o Cérebro, tá, gente? Ele é o Pink. E aí nós vamos unir todo mundo aqui. Eu quero que vocês assistam a palestra do Sérgio Murilo também. Então, vocês têm compromisso comigo quarta e quinta noite, né? Antes da gente fazer nossos compromissos, que vai ser para sair para comer o pão que vocês vão fazer para mim e a cerveja que a gente vai beber juntos, né? As meninas lights aí, tipo a Luana, bebe o suquinho delas aí. Vamos lá. Então, fontes primárias. Fonte documental, porque não teve tratamento analítico. Fonte secundária, fonte... Nossa Senhora, o celular tocando aqui, tudo bem. Fonte primária são aquelas que receberam, são aquelas que nunca receberam tratamento analítico, e fontes secundárias são aquelas que receberam tratamento analítico. Então, quando a gente fala em... Aqui, vamos voltar só um pouquinho. Pesquisa bibliográfica, a gente também pode chamar ela de fonte secundária. Concorda que essa pessoa que fez a pesquisa bibliográfica, ele já pesquisou em algum lugar, então é a segunda vez que alguém está falando disso. E fonte primária, eu vou chamar de pesquisa documental. Agora, anotem essa diferença aqui entre uma e outra, porque a documental não passou por um tratamento analítico. Então, eu vou chamá-la de fonte primária. É a primeira vez que alguém está tomando conhecimento disso através daquela fonte. Que é só para estar lá na apostila, então eu trouxe aqui para diferenciar para vocês. Na pesquisa documental, já falei para vocês, não, se refere ao exame de materiais que ainda não receberam qualquer tratamento analítico. Exemplo, processos em andamento, boletins de ocorrência, nós vamos falar de vários exemplos aqui. A fonte de coleta de dados está restrita a documentos, que podem ser escritos ou não, e que inclusive podem ser recolhidos no momento em que o fenômeno acontece. Por exemplo, um registro fotográfico.
As fontes documentais podem ser organizadas da seguinte maneira. Aqui. Vamos lembrar que fonte documental são fontes primárias. Arquivos públicos. Olha onde que eu posso enfiar vocês para fazerem as pesquisas de vocês. Fontes públicas, ó. Tribunais, cadastro de funcionários, leis, estatutos, ofícios, relatórios, anuários, atas, memorandos, projetos de lei. Quem tem rinite aqui tá ferrado, né? Registro de nascimento, de óbito, casamento, escritura de compra e venda de imóveis, fotos, documentos, entre outros. Esses são registros públicos, ou seja, estão lá para a gente poder pesquisar. Particulares. Isso aqui precisa de autorização, né? Correspondências, diários, autobiografias, vestuários, utensílios, fotos, pinturas, filmes, plantas, mapas, entre outros. É que não interessa muito para a gente, não, porque o tema direito, geralmente, ele é mais voltado para o âmbito público, né? Fontes estatísticas. Aqui, dados estatísticos, se eu quiser mencionar, eu preciso colocar aqui. Dados organizados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto de Opinião Pública e Estatística, IBOP, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuárias, Embrapa, Secretaria Estadual e Municipal, entre outros. Quero buscar uma fonte estatística, nunca vou esquecer disso. Se eu quero falar de estatística no meu TCC, eu tenho que indicar a fonte estatística. Se trata de pesquisas documentais. Isso aqui vai depender do trabalho que vocês vão fazer e saber que, a depender do trabalho, vocês vão buscar as fontes de pesquisa. Vamos lá, o que eu queria conversar com vocês um pouquinho e mostrar para vocês aqui um trabalho pré-pronto, olha só. Projeto de pesquisa, elaboração do projeto. Aqui eu tirei isso aqui eu tirei da apostila de vocês, está na seção 3.4. Por atender uma condição científica, ele deverá respeitar determinados parâmetros, sendo um deles relacionado ao seu formato. Para o nosso trabalho de conclusão de curso, ele vai ter que ser formatado conforme as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Só que, para vocês entrarem lá e pesquisarem na ABNT, é pago, né? Eu tenho que pagar uma assinatura e uma assinatura que não é barata. Então, o que a gente faz para facilitar a vida de vocês, né? A gente vai trazer os pontos principais da ABNT aqui e vamos mostrar para vocês, ó, mostro a norma, mas você não precisa ir atrás dessa norma, só se você quiser uma assinatura lá da ABNT. Mas eu já mostro para você aqui que existe essa normatização e explico essa normatização no trabalho. Obviamente que o projeto não se reduz a isso, porém não tem como negligenciar. O que ele quer falar? Que o importante não é somente a formatação do trabalho, como que é a margem, qual que é o espaçamento, qual que é o parágrafo, o índice, a conclusão. Isso é importante, mas paralelo a isso também é importante aquilo que a gente está escrevendo. Mas eu digo para vocês que quando a gente pega um trabalho de pesquisa para analisar, a primeira coisa que a gente vê é a formatação desse trabalho, se essa formatação está feita de forma correta, né? Aqui, por exemplo, ó, vamos pensar que vocês fossem ler esse texto e ele tivesse formatado assim, ó. Eu vou lá e coloco esse comecinho numa letra, numa fonte. Eu coloco aqui, nessa fonte aqui, que eu achei bonita. Aí essa daqui, eu deixo em Arial, mas eu ponho um Arial 10. Olha que jegue que ficou meu trabalho. E aqui eu ponho Times, ou seja, eu recorto e colo de vários lugares, e aí eu nem olho a formatação. Ó. E o que é pior, né? Às vezes você pega um trabalho assim, e a pessoa não tem nem justifica o trabalho, justificar e deixar assim. Deixa o trabalho assim, ó. Reflitam comigo aqui. Não é terrível você pegar um negócio desse para você ler? Dá vontade, você vai digitar tudo de novo, arruma a formatação para poder ler.
Porque o que salta aos olhos à primeira vista, assim como nos seres humanos, a primeira coisa que a gente olha é o rosto da pessoa, né? O que a gente vê aqui nessa primeira impressão que a gente tem é a formatação do trabalho. Por isso que quando a gente vai fazer um trabalho científico, já vem uma padronização, como que esse trabalho tem que ser realizado para que ele seja chancelado ali como científico. Então, não vai poder ser dessa maneira aqui, como a pessoa quer, né? Para isso existe um passo a passo de padronização que eu vou trazer para vocês. O certo é Arial 12, mas como eu não enxergo nada, e aqui não é um trabalho científico, eu ponho 14, né? Que eu tenho uma deficiência aqui de enxergar, né, gente? Vocês ficam pensando, poxa, às vezes o aluninho pensa assim, algum defeito a professora tinha que ter, né? E tenho. Essa foi horrível, tudo bem. Olha lá. Aqui eu trouxe da apostila para vocês esses elementos que vão conter no nosso TCC. Nós já falamos muito sobre como que faz a pesquisa, como que eu internalizo, como que eu leio. Agora vamos descobrir o que precisa ter no nosso trabalho. Olha só, nós vamos ter elementos que são pré-textuais e elementos do texto e também elementos pós-textuais. Aqui, o primeiro elemento pré-textual que nós vamos ter vai ser a capa do trabalho. Professora, posso fazer uma florzinha? Posso colocar ali bem bonitinho uma florzinha, um bosque? Não, jovem. A sua capa ela vai ser padronizada se o seu trabalho é científico, né? Esquece o colegial lá que vocês faziam uma capa de cartolina, colocava assim trabalho na diagonal. Não. Aqui vai ser padronizado. Olha só. Apresenta informações transcritas na seguinte ordem. Ó, tem uma ordenação a ser transcrita. Nome da entidade para a qual deve ser submetido quando solicitado. Ou seja, Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra. Nome do autor. Fulano de tal. Nome completo, professor. Posso pôr apelido? Não. Nome completo. O título do seu trabalho. Qual que vai ser o tema de pesquisa? Ah, o tema da pesquisa, professora, vai ser sobre a lei de drogas. Tá, mas você precisa de um título para o seu trabalho. O título, olha que interessante, é a última coisa que a gente escolhe para o nosso trabalho. Por quê? Eu já vou ver o estado da arte que eu produzi, não o estado da arte do livro, mas o estado da minha arte. E no final, eu dou um nomezinho para o meu trabalho, né? Então, esse título do trabalho eu posso mudar toda hora, até eu encontrar um título condizente. É igual o nome, né? Não tem um pessoal que fala assim, eu vou esperar a criança crescer para pôr um nome, né? Para ficar olhando para a cara dela e pôr um nome. Mais ou menos assim. Só que a nossa criança aqui, quando ela cresce, significa terminei a conclusão. Vai lá e põe um nome no título. Subtítulo. Posso colocar um subtítulo? Um nomezinho embaixo? Pode, mas não é obrigatório. Olha lá, subtítulo. Se houver, deve ser evidenciada sua subordinação ao título, precedido de 2 pontos. Põe lá, prisões, 2 pontos. Aspectos legais à luz da presunção de inocência. Acerca do princípio da presunção de inocência. Olha só que óbvio, né? Ele está falando, deve ser subordinado ao título, né? Então, eu vou pôr lá, prisões, 2 pontos. Inventário no processo extrajudicial. Um não tem nada a ver com o outro. Então, o subtítulo tem que ser uma continuação do título. Ele tem que ser subordinado, não pode viver sem o título, né? Local, vou dizer onde eu estou entregando, onde eu devo apresentar esse trabalho. Local, Itapecerica da Serra. Ano de depósito, o ano de depósito de vocês vai ser lá em, deixa eu ver, estamos em 2020, 2024, 2025, que vocês vão apresentar isso para mim. Folha de rosto. Próximo vai ser a folha de rosto no nosso TCC. O que é isso? Já começa que é um elemento obrigatório. Ele apresenta as seguintes informações. De novo, o nome, o título, subtítulo, se houver, não é opcional, o local, o ano de depósito e os 6, né? Se exigido pela entidade, devem ser apresentados dados curriculares do autor em folha distinta da folha de rosto. Não, a gente não exige. Lá na folha de rosto, a gente
meio que repete o que está lá no título, na folha de rosto, já que ela é obrigatória, né? A gente pode colocar até menção sobre quem que vai ser o seu orientador. Ah, meu orientador, professora Luciana, né? Banca examinadora. Aí você coloca o espaço lá, quem que vai participar da sua banca examinadora. Se você sabe quem vai participar da banca examinadora. Geralmente é um mistério, né? A gente sabe uma semana antes quem que vai participar da nossa banca examinadora, né? E eu falo, quem for participar da banca examinadora, leve um chocolate, alguma coisa para eu comer enquanto eu estiver te avaliando. Isso é mentira, tá? Não precisa levar, não. Mas já dá uma adiantada já para nós. Lista de ilustrações. Aqui tem alguns elementos opcionais, elaborada de acordo com a ordem da apresentação do texto, cada item designa... Isso aqui se você for fazer alguma ilustração, né? Nosso trabalho de direito geralmente não tem desenho, a não ser que você queira fazer, né? Aí você faz uma lista e descreve o que cada desenho, fluxograma, mapa, está descrito no seu trabalho. Vamos lá para baixo. A mesma coisa com a lista de tabelas que você queira fazer, né? Você está falando aqui, você está colocando no seu TCC alguma tabela fazendo diferenciação. Por exemplo, a lei dos crimes hediondos, como que era antes e como que é agora, com uma alteração que teve. Então, você vai fazer uma tabelinha de antes e depois. Se melhorou para o réu, se essa lei é retroativa, você faz uma tabelinha. E nessa tabela... Fazendo tabela, você pode, de forma opcional, criar uma lista para que o leitor, a hora que abra, vai falar, opa, tem uma lista aqui falando do antes e depois da lei de crimes hediondos. Opa, na outra lista está falando, vou fazer um TCC sobre retroatividade da lei. Então, a primeira lista de antes e depois vai ser sobre lei de crimes hediondos, depois de lei de organizações criminosas. E aí você lista esses antes e depois que você fez. Da mesma forma, um outro elemento opcional que nós vamos ter vai ser lista de siglas, lista de símbolos, e aqui na frente, isso está na apostila, né? Na frente, você vai ter como que você vai descrever, ó, aqui está trazendo a norma da BNT para a gente. Por exemplo, na lista de siglas, consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguida das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Tem que pôr, então, a abreviação e na frente por extenso. Recomenda-se elaboração de lista própria de cada tipo. Olha só, está falando o que precisa e na frente como que deve ser feito. Lista de símbolos. Aqui, essa parte aqui, pessoal, é super importante. E eu lembro que durante a minha faculdade, foi um negócio que a galera tremeu na base. E como eu aprendi a fazer, eu fiz o sumário de todo mundo da minha sala de aula, né? Não posso revelar aqui, mas um monte de gente, eu fiz esse sumário. O que é o sumário? É um elemento obrigatório. Quando você pega qualquer livro nesse mundo, ele vai trazer quais são os tópicos que você vai tratar no texto. E no TCC, geralmente, vai vir assim. Histórico, parte histórica, que é a parte que você vai dizer como o Instituto surgiu dentro do direito. Depois, qual foi a sua problematização, qual que é a metodologia que você usou, as fontes, o início desse estudo, qual foi a primeira lei que surgiu acerca desse tema, a evolução. Ou seja, todos os tópicos que você for tratando no seu texto, você vai reunir no sumário, né? Você vai reunir num sumário. E o fim é a conclusão, apêndice, se você for colocar coisa a mais, tá? Só que o que os aluninhos, lá na minha faculdade, quando eu fiz, eles faziam? Eles colocavam assim, ó, no sumário, eles colocavam assim, histórico, no texto assim, histórico, aí eles faziam um tracinho, um tracejadinho bem bonito. E aqui eles colocavam folha 3. Ó, falei folha 3 e coloquei folha 2. Aí depois, introdução. Ele vai fazer manualmente isso.
E não é de forma manual que a gente faz o histórico. O histórico, ele não é feito de forma... Aqui, 4. Ele não é feito de forma manual. Para isso, eu já vou dar a dica para vocês, gente, uma dica que vai salvar vidas, vale ouro, né? Vocês precisam estudar a formatação do Word. Como que estuda isso, professora? Várias formas, né? Ou você fez um curso de informática, ou você tem um YouTube à sua disposição. Lá no YouTube ele ensina até fazer bomba, né? Não é isso que a gente quer. Mas ele vai ensinar vocês a fazer, por exemplo, um sumário, como que eu faço um sumário, como que eu insiro uma nota de rodapé. Porque se a gente olhar aqui, vai estar escrito para a gente como que faz. Mas na hora que a gente for entrar no nosso Word, a gente vai ver que a tratativa não é tão simples, né? Vamos lá aqui, por exemplo. Nossa, vamos aqui, por exemplo, ó. Layout, acho que é em layout que a gente vai achar. Layout, não, referências, né? Ó o sumário aqui. Vou inserir um sumário. Sumário. Aí eu vou descobrir qual que é o tipo de sumário que eu quero. Eu quero esse sumário aqui que tenha subtópicos, ó. E depois, ó, o que é interessante? Eu preciso atualizar esse sumário. Porque conforme eu vou escrevendo, esse sumário é automático, né? Conforme eu for escrevendo, o meu texto vai aumentar. Então, se vocês escreverem daquela forma que eu coloquei para vocês, que o texto coloca um nomezinho e na frente o número, conforme vocês vão escrevendo, aquele número não vai ter mais a ver com a página que você está. Esse tipo de sumário aqui, automático do Word, ele vai fazer com que, à medida que você vai escrevendo, esse sumário seja atualizado. Eu comecei a escrever bastante na introdução, então a parte da justificativa pulou de página. O sumário vai lá e atualiza. Olha só um exemplo, ó. Deixa eu colocar o sumário aqui, ó. Pá, vou ver o que aparece. Ele vai aqui, ó, me levar lá para cima, ó, de forma automática. Ele vai me levar lá para cima, ó. Então, aqui eu vou classificar o meu sumário. Aqui é claro que eu não tenho um trabalho pré-pronto, mas eu vou atualizar o meu sumário. Preciso de uma tabela aqui, enfim. O sumário, ele vai ser feito, então, de forma automática no meu texto. Deixa eu mostrar para vocês como que ele fica aqui na realidade. Opa, já estou avançando na hora aqui, a gente já vai encerrar, que eu acho que vocês já estão com o ouvido caindo já. Olha só. Eu trouxe para vocês aqui o TCC pronto, pelo menos o esqueleto do TCC pronto da faculdade. Olha como ele é. Vocês só vão se preocupar em escrever. Ó, inserir o logo da instituição. Olha a capa que nós falamos agora. Nós falamos de elemento pré-textual. Olha a capa, o nome do autor do trabalho. Ó, e ele já traz qualquer fonte obrigatória. Caixa alta, ou seja, tudo em letra maiúscula. Fonte Arial 16, centralizado. O seu nome. Depois, eu vou ter aqui o título do trabalho, subtítulo. A gente já sabe que o subtítulo é opção. Aí ele até ensina aqui, ó, escolher o tema. Vamos lá para baixo. Ó. E a folha de rosto, eu falei para vocês que tem capa, também folha de rosto, ó. Projeto apresentado, ao curso, nome do curso, nome da instituição, quem quer ser o orientador, aí você vai colocar o nome do seu orientador aqui, ano, cidade. Aqui, pessoal, depois dessa parte aqui, o aluninho às vezes vai colocar uma página a mais, aí ele põe uma dedicatória, né? Ele vai e faz como o Machado de Assis dedica ao verme que roeu as tristes frias duras carnes do cadáver dele. Ou ele dedica esse TCC para o cunhado, para o tio, para o irmão, para o pai, para alguém que ajudou ele na graduação, coloca uma frase bonita, né? Eu lembro do meu TCC que eu coloquei uma frase, não, eu lembro do TCC qual frase que eu coloquei? Vou lembrar.
O negócio foi tão significante que eu não lembro, mas eu vou lembrar, que eu não sei porque eu esqueci agora, mas era uma frase, acho que é uma frase poética, eu já vou lembrar, já vou colocar para vocês. Olha aqui o sumário que eu queria mostrar para vocês, pré-pronto, ó. A introdução aqui, ela está na página 4. Vou escrevendo. Dependendo, o problema vai cair para outra página. Então, o sumário ele é atualizado aqui, ó. Vejam que já tem essa parte pré-formatadinha aqui, que vai facilitar a nossa vida. Na minha época não tinha isso aqui pré-pronto, então eu tive que aprender a fazer aqui, ó. Atualizar o número de página ou atualizar o índice inteiro, ó. Isso aqui que legal. Conforme vocês vão escrevendo, vocês vão atualizando o sumário de vocês, porque a página pode ficar errada. O duro é na hora de imprimir o TCC e pôr em capa dura, né? No meu, quando eu fui imprimir, eu olhei que eu tinha esquecido de atualizar o sumário pela 90ª vez, e aí ficou com alguns números fora da página. O que eu fiz? Saí correndo atrás do meu tutor e falei para ele assim, olha só o que aconteceu, na hora de imprimir eu esqueci. Aí ele falou assim, Marisa, não tem problema não, se você não tivesse falado eu não ia nem ver. Mas o que eu fiz, né? Eu falei, puxa, não vou entregar desse jeito. Fui reimprimir e reencadernei meu trabalho. Assim, imagina o estresse que eu fiquei na hora de apresentar lá, eu já estava mais tranquila, porque eu não ia ficar preocupada se alguém ia ficar olhando o número de página. Mas várias coisas acontecem nesse dia. Olha lá, e explica também como que faz o sumário. E não vamos entrar aqui na introdução, vamos ficar na aula de hoje aqui, só até o sumário, mostrando para vocês esse trabalho pré-pronto, que eu vou deixar disponível para vocês lá no AVA, para vocês lerem e verem como que é a formatação conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas é realizada. Aqui na dedicatória, né, vocês fazem um negócio bem bonitinho. Enquanto isso, eu estou tentando lembrar da minha frase aqui que eu coloquei, que eu não vou lembrar não. Olha eu aqui, eu fico levantando a tela, quando eu vejo eu já estou bem pequenininha. E aí, meninos, vocês estão vivos aí? Tá tudo bem? Já são 10h24. Tudo bem, galera? Professora, falando em frases, tem uma que me segue por quase 20 anos, que é: o oceano só é grande porque se mantém abaixo de todos os rios. De todos o quê? Todos os rios. Olha que lindo. É, né? Vai recebendo a água de todo mundo. Lindo, Kátia. Coloca lá no seu TCC. Estou tentando lembrar do meu aqui. Não vou lembrar. Assim que eu lembrar, eu falo para vocês, ou eu falo na aula que vem. Então, recados dessa nossa aulinha aqui. A professora Luciana deixou um trabalho na sessão 13. O meu trabalho, quem não fez, eu vou deixar ainda hoje lá disponível para vocês fazerem. Então, façam o trabalho para vocês terem a nota. Façam as atividades do AVA e do desafio nota máxima normal. Terminem o AVA, lembrem que desafio nota máxima, toda semana vai aparecer um desafio novo, e é graças a eles que a pontuação de vocês sobem, né? Vejam lá, tem lista de desafio nota máxima, vai lá fazer, e esse desafio nota máxima vai fazer com que a atividade transversal de vocês subam, né? Eu tenho a atividade do professor, que é essa que eu passei, a professora Luciana também passou, depois nós vamos fazer um chá de fralda na faculdade para a Lu, temos a atividade transversal, que vai ser fiz o AVA, assisti os vídeos, fiz o AVA, o vídeo também é muito importante, um vídeo lá resumindo uma sessão em 10, 15 minutos, ele é muito importante para a gente assistir. Tem também o AVA, as aulas aqui nas lives e leitura das apostilas. Falei então, e na quarta-feira, amanhã de manhã nós vamos assistir aula de penal. Quarta-feira à noite, vocês têm um encontro comigo para a gente falar de audiência e eu apresentar para vocês a doutora Thalita, que é a nossa presidente da OAB aqui. Na quinta-feira à noite, se vocês não tiverem o que fazer, ou me deem prioridade na vida de vocês, assistam a nossa live que vai ser sobre crimes à luz da pandemia.
Espero todos vocês lá comigo, pessoal, e já me ponho novamente à disposição de vocês para as dúvidas que vocês tiverem. E amanhã, nossa aula de penal. Amanhã eu prometo que eu não vou matar ninguém, vai ser uma aula super tranquila, tá? Vocês sabem que penal é sempre assim. Já convido o pessoal do segundo semestre que quiser participar e rememorar as aulas de penal, estão super convidados. Alguma questão, pessoal, nesse encerramento de aula? Fiquem à vontade. Então, já vou tirar a gravação aqui. Vamos que vamos. Desejo